Deus tem um novo para sua vida, mas para isso você vai precisar largar o velho, aquilo que já passou. Oi, mulheres! Tô alguns dias sem postar vídeo aqui, tem sido dias de mais movimento, eu não tô conseguindo um tempo para focar e vir aqui gravar, e eu não vou vir aqui gravar só por gravar. Essa palavra para hoje talvez seja a estação que você esteja vivendo. E eu quero que você preste muita atenção nesse vídeo, porque de alguma forma Deus vai falar com você. Seja em qualquer área da sua vida, que Ele quer que você largue o velho para abrir espaço para o novo. Tem um versículo que vai nortear esse vídeo, que é Isaías 43, 18 e 19. Mas não vos lembreis das coisas antigas, e nem considerei os feitos de outrora. Estou fazendo coisas novas, e já estão despontando, ainda não percebeis? Sim, abrirei um caminho no deserto e rios na terra seca. É interessante porque essa palavra profética, né, do livro de Isaías, que é um livro messiânico, ela vem para mim desde o início desse ano, mas exatamente agora, em novembro, que eu fui ter uma clareza, uma sabedoria daquilo que Deus estava falando para mim, para aquele tempo, porque quando eu iniciei o ano, essa palavra veio e ia assim. Eu não sei você, né? Mas o que veio forte para o meu coração, Deus está fazendo coisas novas. Mas com Deus ele é muito organizado, né? Ele é um pai organizado, um pai zeloso, um pai cuidadoso, que nada passa despercebido aos olhos de Deus. E nós precisamos crer, né? E nos movimentar. E o que Deus passou, eu percebo que o que Deus esperou de mim por muito desses meses, que tem sido meses assim, de muita forja, mas de muita intimidade com o Senhor, é realmente entender a palavra diretiva para aquele tempo. Quando eu inicio o ano com essa palavra, eu ficava focando muito nas coisas novas. Talvez você esteja aí focando que Deus vai fazer novo, e Deus tem algo novo para fazer na sua vida. Nós não ficamos na mesma estação para sempre, sabe? É um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Então você não vai ficar para sempre no inverno, você não vai ficar para sempre na primavera. Vai chegar o verão na sua vida também. Mas para que a gente consiga se abrir para esse novo, a gente precisa ter discernimento do Espírito Santo para entender aquilo que Deus espera de nós. E é muito interessante porque no próprio versículo já fala, mas muitas vezes a gente a gente quer se antecipar. Mas se a gente parar para ver o primeiro versículo, fala: mas não vos lembreis das coisas antigas. Mulher, o que você está lembrando? O que Deus já te falou que vai fazer algo novo na sua vida e você ainda está presa no passado? Qual é o relacionamento que Deus já encerrou o ciclo na sua vida e você continua ali olhando e lembrando e Deus já falou que acabou? Você tem que olhar para frente. Qual é a sua área, a sua profissão, aquilo que Deus falou, essa porta fechou e você continua olhando para aquela porta? Sabe? Muitas vezes tem um hábito seu que Deus já tem ali te direcionado para mudar, para amadurecer, e você continua, hora ou outra se pega voltando, cometer algum hábito, fazer algo que antigamente você fazia, e Deus já te trouxe ali a luz de que aquilo ali não faz sentido para você e não vai te acompanhar para a próxima estação com Ele. A gente precisa olhar e ver que a palavra assim, ela é viva, mas ela traz muito ensinamento, mas a gente muitas vezes não está maduro o suficiente para interpretar aquela palavra que o Senhor liberou, né, de forma assim, muitas vezes consciente e com o entendimento que Deus quer nos dar, né? A gente quer avançar pro novo, mas eu tenho aprendido uma coisa, nós não iremos acessar o novo enquanto a gente não desapegar totalmente do velho. O novo e o velho não vão habitar o mesmo espaço. Muitas vezes, Deus já te trouxe ali oportunidades para você perdoar alguém do seu passado, sabe? Perdoar os seus pais, perdoar algum dos seus irmãos, alguém, e você continua ali, hora ou outra, não, já perdoei. Foi lá na igreja, para alguém liberou a palavra, perdoei. Mas hora ou outra você se pega ali quando você tá sozinha, sabe? Quando ninguém tá vendo, você se pega ali resmungando, murmurando, e aquela mágoa continua ali.
é hora de liberar. Enquanto você não liberar isso que faz parte do seu passado, esse perdão, essa mágoa, você não vai acessar o novo de Deus e você vai continuar nesse ciclo aí patinando. Talvez você esteja olhando para o seu lado e nada está acontecendo. Deus te deu uma promessa e você está vendo que está tudo parado, está tudo seco, é como se você estivesse ainda no deserto, mas Deus já te falou, o deserto não é lugar de morada, é lugar de passagem. Mas você continua ali com presa no deserto porque a sua mentalidade tá como uma mentalidade de quem tava no Egito. Deus tirou você do Egito. Você já está rumo à terra prometida, mas você precisa trazer sua mentalidade pro agora, pro novo de Deus, o que Deus espera de você, pros novos passos que Deus vai te dar daqui pra frente. Enquanto você não estabelecer sua mentalidade agora, baseado na palavra do Senhor, naquilo que Ele direcionou para você para esse tempo, você não vai conseguir visualizar o novo do Senhor. E muitas vezes esse novo já está à sua frente, mas você não visualiza porque você continua olhando para trás. Você continua se comparando com alguém, com alguma situação que você já viveu. E muitas vezes, para a gente acessar o novo de Deus, a gente vai ter que abrir mão e renunciar muitas coisas. Esse ano foi um ano, assim, de inúmeras renúncias na minha vida. Eu não me arrependo de nenhuma delas, mas eu não vou te dizer que foi fácil. Não é fácil. Mas são elas que nos capacitam, nos amadurecem, nos permitem realmente, assim, perseverar em Deus, ali na fé, na esperança no Senhor, para a gente poder subir mais um nível com o Senhor, sabe? E ir num nível um pouco mais profundo, porque ela requer intimidade, entrega, jejum, oração. Ela requer muito de nós, mas vai valer a pena. O novo de Deus sempre vale a pena, porque é infinitamente mais do que você pode imaginar. Talvez você olhe para a sua realidade hoje, para você hoje, e você não consegue ver, identificar o que Deus pode fazer de novo, mas o novo dele é totalmente novo. Não fica se apegando, tentando adivinhar como Deus vai fazer, se ele vai fazer assim, vai fazer dessa forma. Não, o novo de Deus é totalmente novo. Ele faz o extraordinário no ordinário. Então, assim como o Espírito Santo nessa semana tem me exortado a olhar para essa palavra de novo e entender a primeira parte dela, o versículo 18, para depois ir para o 19, eu te convido aqui também nesse dia. Comece a olhar para o seu redor. O que Deus já falou para você? Solta. Solta. Porque enquanto você estiver segurando o que é velho, aquilo que já passou, a sua mão vai estar ocupada para receber o novo. E muitas vezes esse novo serão bênçãos, mas também serão novos instrumentos que Deus vai colocar na sua mão para você seguir o seu chamado, para você ir para o próximo passo. Mas enquanto você não soltar, você não vai conseguir acessar, você não vai conseguir enxergar. Jesus já nos deixou bem claro. Não se coloca vinho novo em odres velhos. Sabe, o odre velho, se você coloca um vinho novo, conforme ele vai fermentar, ele vai esticar, que ele vai estourar. Ele não vai aguentar com aquele vinho novo por muito tempo. Agora, o odre novo, ele tem toda as fibras dele, ele consegue se expandir. Ele tem essa elasticidade sem estourar. E aí ele aguenta aquele vinho novo. Ele vai estar capacitado, amadurecido, vai estar pronto para receber aquele vinho novo. Então, eu não sei qual é a área da sua vida que o Senhor já falou. Solta, encerra esse ciclo, fecha. Ore ao Senhor hoje, sabe? Peça discernimento daquilo que você não está enxergando. Pede para Ele tirar as escamas dos seus olhos. Para Ele abrir os seus ouvidos para ouvir o que Ele quer te dizer nesse tempo. Revisite aquela promessa que talvez Ele já tenha declarado sobre sua vida, né? Se Ele usou de algum profeta e você sentiu um espírito com aquela palavra realmente para você. Ou mesmo revisite as promessas que tem aqui, ó, na Bíblia. Revisite porque são promessas do Senhor. Não espere também que venha um profeta, que venha um ser humano falar para você, porque Deus já prometeu tudo aqui, ó. E uma identidade de filha vai ler essa Bíblia com tanta fome que ela vai conseguir enxergar todas as promessas que o Senhor tem para ela. É hora de partir pro novo do Senhor. E assim, cada uma de nós vai estar numa estação. Uma vai estar passando no outono, pro inverno, outra do inverno para a primavera e outra da primavera para o verão.
Mas pra gente passar a cada estação, a gente tem que se permitir viver o novo. A gente tem que se permitir enxergar aquilo que Deus já tá falando com a gente por muito tempo, porque a gente anda muito distraída, né? Nós estamos numa era que a gente tem muitas distrações. Então Deus muitas vezes já falou para nós de várias formas, mas a gente não consegue prestar atenção, porque a gente tá com muita distração. Há muito ruído externo acontecendo. Então, mulher, é hora de trazer a mentalidade pro que Deus quer para você nesse tempo. Fortalecer, amadurecer, abra um jejum. Eu vejo que nós estamos indo, né, nós estamos no final do ano praticamente, e muitas pessoas passaram meses desafiadores. E estão chegando no final do ano, esse ano não aconteceu nada e não foi. Abra um jejum, porque Deus pode fazer até no último minuto desse ano. E Ele vai fazer. Aquilo que seja pontual, que seja necessário para a sua estação agora, Ele vai fazer. Mas você precisa crer, você precisa se movimentar, você precisa se posicionar. Deus não precisa de você para fazer o novo ou o milagre. Ele conta com o seu posicionamento. Porque é você se posicionar e mostrar para o Senhor: eu tenho fé, eu creio. E a fé é crer aquilo que não se vê, mas aquilo que se crê. Se coloque hoje nesse lugar, ore e fala: Senhor, me direciona, para que eu veja o novo caminho que o Senhor tem para mim. Muitas vezes esse novo vai ser mudar não só de estação, mas de geografia. Mas como você vai enxergar? Porque se você ficar só olhando por agora, aonde você tá, na escassez que você tá passando, nesse cenário pequeno que você está nesse momento, que você vem de meses ali de muita opressão, sabe? De estreitamento mesmo. Se você ficar olhando só para onde você está agora, você não vai enxergar o novo, você não vai conseguir visualizar uma nova terra que Deus quer te enviar. Uma terra que é ampla, é uma terra que é abundante, mas você precisa estabelecer a sua mentalidade. Falar: Senhor, permita que a minha mentalidade se alinhe com a tua palavra. Permita que a minha mentalidade se alinhe com a tua promessa nesse momento, com o seu tempo. Fique com Deus, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus permitir. Tchau.